Bom, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente. Mais uma vez no nosso episódio, meu nome é Danilo, estou aqui com o professor Emiliano e dessa vez a gente separou um tema bem importante, bem pertinente para discutir nesse episódio, que amanhã, no dia 8, é o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, então a gente vai bater um papo bem legal e bem construtivo sobre esse tema, bem? Pode se apresentar, professor. Boa noite, pessoal, boa tarde, bom dia. Meu nome é Emiliano, alguns de vocês devem já me conhecer, né, da Unifesp, mas quem for de fora, né, então eu sou professor de Geologia, né, e trabalho nos cursos do Instituto do Mar, né, principalmente no bacharelado interdisciplinar e na Engenharia de Petróleo. Então, beleza, pessoal. Então, antes de mais nada, roda a vinheta. Boa. Então, Emiliano, a gente estava conversando, né, antes de começar, e fiquei bem intrigado, assim, como que você foi para esse lado acadêmico, quando que você descobriu dentro da sua graduação que você queria trabalhar com pesquisa, que era uma área que te chamava a atenção? Interessante essa pergunta, Danilo, porque eu gosto de comentar ela para até lembrar para a gente, né, que o Brasil ainda é um país que tem muito a fazer pela educação. Eu pertenço a um grupo pequeno, né, de pessoas no Brasil que é a segunda geração da família, né, que é pós-graduada, né? Isso é muito raro. Eu tenho muitos alunos que são os primeiros da família a estar indo fazer um curso superior numa instituição pública, o número é menor ainda. Mas então, assim, meus pais, né, ambos são pós-graduados e ambos se aposentaram, né, como professores universitários. Então, eu trouxe essa vivência já desde, né, de casa, né, de pequeno, de participar das pesquisas que eles tinham que fazer, né? Então, assim, os filhos acabavam indo junto com as pesquisas, né? Então, para mim, começou desde muito cedo, né? Então, eu sei que é uma realidade muito distinta, né, das pessoas, mas também que acabou me descortinando essa possibilidade de carreira. Legal. E aí, então, desde pequenininho você já acompanhava já as pesquisas dos seus pais, mas aí foi fomentando a vivência, né? Uhum. E você é formado, né, em geologia, e a gente conversou também sobre o Ciências Sem Fronteiras, né? Que quando eu entrei na graduação, ele tinha acabado no ano anterior, alguns colegas acabaram regressando, né, no meu ano dos projetos, mas eu vi que o senhor participou, né, inclusive a foto de divulgação desse momento, então eu queria que você contasse um pouco para a gente qual é a sua visão, né, da importância desse projeto, né, do Ciências Sem Fronteiras e sobre a descontinuidade dele, né, que o governo descontinuou. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Isso, então, Danilo e pessoal, outra sorte, né, também, né, da minha existência, né, foi ter entrado na graduação, acredito que no melhor momento da história do Brasil para se fazer um curso de nível superior, né, que foi ali no comecinho dos anos 2000. Então eu entro ainda numa gestão que não era que não priorizava tanto o ensino superior, né, o ensino público, e aí começa, né, as gestões seguidas, né, do presidente Lula, depois da presidente Dilma, que fizeram o desenvolvimento do Brasil em termos de educação, ele mais do que quadruplicar, né, expandiu as vagas e criou esses inúmeros programas. Eu estudei na Universidade de São Paulo, né, tive bolsas de iniciação científica, de programas, né, de extensão associados ao curso, tive na pós-graduação bolsas no mestrado e no doutorado, bolsas de internacionalização. Então, assim, eu não optei, né, por não fazer parte da minha pós-graduação fora, por escolha minha, porque isso tinha à disposição, mas pude ir muitas vezes para fora para fazer cursos, participar de congressos e tudo mais, né? Isso porque o governo proporcionava isso, né? Então, o Ciências Sem Fronteiras, ele era um passo além, né, de disponibilizar isso para pós-graduação, disponibilizar isso para a graduação, né? E ele permitia que os estudantes presenciassem, vivenciassem essa experiência
em outras instituições com outros níveis, né, de desenvolvimento, e isso pudesse despertar a curiosidade científica, né, desses estudantes que tiveram essa oportunidade. Então, assim, a gente fiquei muito entristecido, né, quando esse programa foi descontinuado, e aí, na sequência, infelizmente, né, a gente vem, desde 2016, passando por momentos não muito positivos em termos de desenvolvimento de educação, ciência e pesquisa, né. Sim, isso é uma das coisas mais, eu acho que desmotivadoras, né, dos pesquisadores, muitos que não têm a verba necessária para realizar ou desenvolver a pesquisa e acaba abandonando uma pesquisa que é até promissora, né? E levando nesse lado, você acha que esse fato tornou o ambiente mais competitivo da pesquisa, ou ele já era competitivo pelo fato da busca da inovação ou algo do tipo? O ambiente, falando em termos de competitividade no ambiente de pesquisa, ela é uma função direta do nível de desenvolvimento do país. Então, num passado, com um nível de desenvolvimento, falando década de 90, né, um nível de desenvolvimento muito menor do que o que a gente atingiu, por exemplo, no ano de 2014, a disputa, né, de mercado ela era muito grande, porque você tinha pouco desenvolvimento interno, poucas opções de campos onde você podia aplicar todo esse grupo, né, de pós-graduados e de pesquisadores que você tinha. Quando você desenvolve o país, aumentando, né, o produto interno do país e, por consequência, aumentando os mercados das mais variadas áreas dentro do país, e aumentando, por consequência, também o número de pesquisadores e formados, você consegue, né, disseminar, empregar essas pessoas e, por consequência, elas colaboram para que esse desenvolvimento aumente. Quando você freia uma dessas duas partes, ou que nem foi o caso das gestões a partir de 2016, frearam as duas, que é o desenvolvimento econômico e o incentivo à pesquisa, você tem um decaimento e um congelamento dessa situação, né? Então você tem muitos profissionais de altíssima qualidade que não estão conseguindo se empregar, porque você não disponibiliza vagas, tanto em empresas como em instituições públicas, né, de pesquisa, e aí você fica nesse dilema, né? Você não emprega mais pessoas, você não consegue aumentar o desenvolvimento. Você não aumenta o desenvolvimento, você não emprega mais pessoas, né? Quem quebra esse dilema, né, é o investimento do governo. Porque o investimento público, ele não espera uma contrapartida financeira imediata. Ele espera uma melhoria da condição geral do país e, por consequência, o desenvolvimento. Então, sempre esses passos dados pelo governo, ele tem que ser pensados a longo prazo. Então, isso não é muito compatível somente em esperar uma demanda de mercado, né? A demanda de mercado, normalmente, quando ela é atendida, ela cessa, né? E enquanto a do governo, ela pode ser continuada. Uhum. Isso falando em demanda de mercado, é uma dúvida assim que sempre me surgiu de escolher linhas de pesquisa, assim, né? A gente acaba tendo, principalmente no BICT, né? A gente tem o leque de aprendizado é muito grande, é muito amplo, né? E a gente acaba investindo ou se identificando com alguma área, né? E, assim, é legal focar e se especializar numa dessas áreas, isso falando um pouco do nosso curso. Você acha que é bom investir, né, nessa área ou, tipo, ampliar um pouco a visão? Talvez não focar numa melhoria direta, já que muitas coisas... É difícil hoje em dia, né, você inventar alguma coisa assim, ou criar alguma coisa do zero. Eu vou um pouquinho longe para responder essa pergunta, mas eu vou voltar de uma maneira sucinta, né, porque é um assunto que é recorrente, né? Uhum. A gente tem um detalhe, né, da história de constituição, né, da educação no Brasil, e que a gente está começando a lidar com esse detalhe, eu não vou nem chamar ele de problema, né, com esse detalhe, com essa característica, há pouco tempo, efetivamente, de uma maneira ampla. O Brasil é um país que tem a educação constituída com uma base eurocentrada, ou seja, a referência é a origem europeia. Não estou dizendo que ela é igual à da Europa, pode ser em alguns pontos iguais à dos Estados Unidos, da Austrália, enfim, mas ela é centrada em um referencial, né, da matriz colonial que a gente teve no passado. Isso faz com que os nossos objetivos e a nossa forma de lidar com a educação, ela siga o mesmo referencial.
só que a gente não mora em um país com as características econômicas, sociais dos países europeus, por exemplo. Isso faz com que a nossa formação, se mantendo orientada dessa forma, ela passe por muitas mudanças que são forçadas pelo meio que a gente está presente. Eu não vou dizer que não existe dificuldade para um profissional que estuda e se forma nos países europeus, né? A gente sabe que tem diversos níveis de condições, mas é muito menos complicado você entrar na universidade com um objetivo e conseguir cumprir esse objetivo de idealizado, né? Depois de formado, pós-graduado ou não, nesses países, do que aqui no Brasil. Eu vou usar o meu exemplo. Eu entrei na Universidade de Geologia com um ideal anterior, porque eu gostava de cavernas. Durante o curso de geologia, eu não fui atrás dessa história. Isso era uma coisa minha, né? Ou seja, eu fiz essa opção e eu estava fazendo a minha formação. Durante a minha formação, eu fui trabalhar com arqueologia, né? Geologia aplicada à arqueologia. Estudei a graduação inteira com isso, fiz meu trabalho, meu TCC, né? Meu trabalho de formatura com arqueologia aplicada. Me formei e comecei a trabalhar com isso. Não tinha mercado na época. Isso era 2006. A profissão de arqueólogo foi ser reconhecida em 2019 apenas. Então, olha só como o contexto do país, ele não permite que a gente faça as coisas que a gente quer. E aí eu tinha uma possibilidade. Seguir para fazer uma pós-graduação para uma carreira que era incerta, que basicamente eu só ia ter emprego em instituto de pesquisa e em algumas prefeituras e órgãos públicos que contratavam os arqueólogos, ou ir trabalhar com alguma outra coisa que aparecesse, né, para a gente fazer. Eu fiz uma opção parcial, eu continuei trabalhando com arqueologia e fui fazer a pós-graduação com uma área relativa à geologia, né, de conservação e geologia pura, vamos dizer assim. Eu fui estudar, né, uma área específica que a gente chama, né, de petrografia sedimentar. Então, eu fui estudar a fundo um determinado tipo de rocha sedimentar. Durante o meu processo de mestrado, que são só 2 anos, vem ao público a descoberta do pré-sal e a indicação de que as rochas que eu estava estudando, elas eram muito semelhantes em termos de genes e composição com as do pré-sal. Aí meu foco muda completamente. Eu estava decidido a não continuar a pós-graduação depois do mestrado e aí para o mercado de trabalho, para o que pintasse. Eu paro de trabalhar com arqueologia, invisto no doutorado, né, faço alguns outros trabalhos para complementar a bolsa de doutorado, mas, de novo, né, eu passei por um período que tinha essa tranquilidade. E aí eu sigo numa carreira que, antes de eu terminar o doutorado, já me rende um emprego temporário no centro de pesquisa da Petrobras, por 1 ano. Né? E a partir do fim desse emprego, alta quantidade de concursos, né, que é a via mais de concursos para a universidade, perdão, que é a via mais comum para você ser um pesquisador livre, né, no Brasil. Né? O Brasil ele tem raras posições só de pesquisador. Para você ser pesquisador com mais facilidade, você é pesquisador e professor, né? Pude ingressar na Estadual do Rio de Janeiro e, por conjuntura, né, da vida minha e da minha companheira, optamos por retornar para a Baixada Santista, né, para Santos, por uma oportunidade de trabalho para ela. Havia concursos disponíveis, então eu pude optar por fazer um novo concurso na Unifesp e aí sim ingressar aqui. Então, veja, do que eu planejei lá atrás, pouca coisa acontece. O importante, né, durante a formação, e aí eu não digo durante o que a gente tem que fazer eventualmente para sobreviver, né, porque muitos dos alunos precisam trabalhar durante a graduação e às vezes não é na área, né. Procurem durante a formação fazer o que vocês realmente gostam, porque se vocês se especializam numa coisa que agrada a vocês, o trabalho, né, se vocês conseguirem se render nessa área, ele vai ser mais prazeroso. Agora, não fechem as portas nunca, né, porque a gente nunca vai estar retornando, né. Parênteses rápido para fechar, essa minha área de pós-graduação que me levou a fazer os concursos, ela está um pouco em suspenso na minha vida há uns 2 ou 3 anos por conta de outras pesquisas e outros objetivos. Então a gente tem que ter essa flexibilidade também, né? Porque se eu ficasse amarrado a isso, eu não tenho dinheiro para pesquisa desde 2016 para continuar a pesquisa que eu precisaria continuar, né? O nível de financiamento que eu precisaria. Então eu não me prendi a isso, fui buscar outras formas de trabalho, outras áreas e tudo mais, né? Então acho que a grande mensagem é essa, assim, né? Portas abertas. Legal. E já emendaria, essa seria uma das dicas para os alunos que fazem o nosso curso, né? Que isso tem sido uma crescente, né, no nosso curso, que as pessoas
deixaram de entrar pensando na engenharia e estão passando a pensar no BICT como um curso de graduação para levar para talvez um pós-BICT, né? E qual um complemento, assim, uma dica para algum aluno que queira trilhar esse caminho para seguir a carreira acadêmica de pesquisador pós-BICT? Como o nosso curso, né, nosso instituto é muito jovem, né, efetivamente ele é de 2019, mas idealizado ali a partir de 2011, 2012, os nossos cursos são muito novos, né, ou seja, a gente não tem ainda uma dezena de turmas do BICT, né, isso demonstra, né, que são muito jovens ainda, né, as turmas, né, não estão formadas 10 turmas, né. Então, os alunos estão ajudando a desenvolver o curso. Isso, muitas vezes, às vezes frustrante para o estudante, principalmente os das primeiras turmas, porque eles iam pedir estágio e as empresas falavam, não, mas você não estagia com essa área de tecnologia que é engenharia, você não faz engenharia. Aí eu falo, não, mas eu vou entrar na engenharia, na sequência. Então, a gente teve que bater de porta de empresa, conversar no CIEE, né, a professora Liliane, que foi a coordenadora da engenharia de petróleo antes de mim, foi pessoalmente fazer uma reunião com o CIEE, que viabiliza os estágios, para explicar como funcionava o nosso curso, para os estudantes poderem ingressar. Hoje em dia, o CIEE, assim, a Unifesp faz uma solicitação, o CIEE atende na hora, é um super parceiro nosso, já viu, né, a qualidade dos nossos estudantes. Então, assim, o processo de formação está se construindo. E isso tem rendido para estudantes que vão para as engenharias, muitas vezes, um emprego efetivo ainda na engenharia, porque se formaram no BICT. Então, pensar no BICT, focar no BICT com um interesse profissional, com interesse de pesquisa, abre muitas portas. Temos também diversos alunos que estão fazendo, ou junto com engenharias, com uma das duas engenharias, ou sem fazer as engenharias, já fazendo a pós-graduação, com essa intenção, né, de pesquisa. Temos diversos que estão nos mestrados, já pensando, né, e muitos deles pensando em seguir para o doutorado. Então, a mensagem é, experimentem o BICT, porque ele dá uma variedade formativa que não existe em outros cursos. Né? Nenhum dos professores dos cursos aqui do IMAR, eles têm uma formação interdisciplinar, no sentido que todos eles estudaram em escolas tradicionais da carreira deles. Ninguém fez um bacharelado interdisciplinar, porque não existia também, né? E aí, a gente sempre fala isso, experimentem as diversas áreas, porque isso abre oportunidades de trabalho, eventualmente de pesquisa, né? E aí vocês conseguem fazer opções para fazer a pós-graduação, eventualmente, aí pensando na pesquisa. Mas é importante também lembrar que muitas empresas, né, elas empregam o profissional engenheiro ou mesmo um profissional de nível superior, porque né, até pensando que a carreira específica do BICT, até ela ser reconhecida como uma carreira específica, é demorado, né? Eles têm o trabalho de um cientista. Eles vão executar tarefas no dia a dia que é de um cientista. Então, quem se interessa por ciência, a recomendação é experimentem as áreas e, se for possível, busquem uma iniciação científica que te garanta ali algum tipo de experimentação, com metodologia, trabalho de campo, se for o caso, com técnicas de informática, se for o caso, laboratório, né? Isso aí vai abrir caminhos, né, para o que é o dia a dia do pesquisador. Show, legal. E aproveitar também, né, os professores, que igual você falou, a gente tem professores de diversas áreas e com diversas linhas de pesquisa que dá para explorar bastante, né? Sim. Até para escolher. E falando nessas linhas de pesquisa, como que foi esse período de pandemia da continuidade das pesquisas? Foi bastante complicado, né? Como eu comentei com vocês, pessoalmente, é aquela história, né? Por um lado negativo, dessa forma, mas acabou me gerando uma cobrança a menos, né? Por não ter nenhum tipo de financiamento disponível para o nível de pesquisa que eu precisava fazer e poder concorrer, né, e conseguir esse financiamento, eu não estava com nenhuma pesquisa em andamento que tivesse um compromisso de financiamento, né? Muitos colegas, né, do IMAR estavam, eles tiveram 3 meses de adiamento dos prazos e depois tiveram que retornar. Ou seja, os colegas foram compelidos pelas agências financiadoras do país, e aí, de novo,
o que implica na gestão do ensino e da pesquisa no país, de uma maneira geral, a retornar para laboratório com a pandemia, com altos índices, sem vacina. Eles tiveram que retornar em 2020 ainda para laboratório, onde não se tinha perspectiva de quando ia ter vacinação. Então, veja que o nível de sensibilidade, o nível de relação, ele ainda é complicado. De novo, né? A gente, nesse parênteses específico, a gente retorna para aquela história, né? A gente quer aplicar um modelo europeu para um país que tem um monte de problema que não tem na Europa, né? E que não garante que você vai voltar com segurança, que todo mundo que vai estar lá no prédio vai estar com segurança. Então, esses colegas tiveram que passar por esse desafio, tiveram que se cuidar, alguns acabaram, né, se contaminando, felizmente não tivemos, né, nenhuma situação grave com essa relação, mas teve esse problema, né. Do meu ponto, o que eu tive que fazer? Tive que fazer mais um ajuste de pesquisa apenas, né. Felizmente, eu já vinha trabalhando com uma linha de pesquisa que utiliza dados remotos, né, então, como característica, né, das geociências, eu já trabalhava com imagens de satélite, análise de imagens de satélite, aplicadas, né, à geologia sedimentar, que é a minha área final de concentração. Então, eu me concentrei as pesquisas mais nesse foco. Então, eu tive que parar de fazer, por exemplo, pesquisas que faziam um monitoramento mais intenso de processo de erosão aqui na Baixada Santista, as pesquisas que faziam levantamento e análise da quantidade e tipo de plástico que são encontrados nas praias, esse que eu vou falar agora foi até um TCC que a gente teve que mudar o tema, né? Analisar o quão efetivo é o processo de limpeza das praias daqui de Santos, né? A gente teve que trocar o tema do estudante. Então, assim, foram várias, né, posições, que inclusive teve tema também, né, relativo à engenharia de petróleo, que a gente fez o trabalho de campo, né, em fevereiro de 2020, coletou as amostras, e as amostras estão lá no laboratório, do jeito que elas chegaram do campo, que a gente não pôde, né, processar. A estudante teve que fazer um ajuste de tema, foi aprovada, né, no TCC, mas com um tema diferente do que estava idealizado, né? Então, foram muitos impactos. Foi difícil para os professores, pesquisadores, né, e para os estudantes também. Né? Entendi. Foi muito repentino, assim, e a adaptação teve que ser muito rápida, né? E me veio... Eu estava conversando com a Carol esses dias, né? E ela falou que tem uma nova parceria, né, com a Petrobras, com a Unifesp, e esse tipo de parceria com as empresas, né, no caso, a Petrobras é uma empresa pública, mas algumas parcerias com empresas públicas ou privadas auxiliam e facilitam o andar da pesquisa, já que às vezes não vem o incentivo do governo, talvez buscar esse incentivo para uma empresa. Como que funciona essa busca e esse incentivo? Sim, isso é uma visão, né? Dentro dessa linha que eu tenho comentado, né, de uma mudança da visão da ciência e da pesquisa e da educação no Brasil, e para efeitos de formação dentro da universidade, mas também para resultados para empresas, tem feito as empresas fazerem um caminho, aí sim usando, né, o exterior como um exemplo a ser, né, almejado, né, as empresas elas têm se interessado pela formação dos estudantes e das estudantes. Afinal, né, um curso de graduação, qualquer ele que seja, ele está preparando a mão de obra que vai atuar no mercado de trabalho às vezes para aquela empresa especificamente. Então, é muito bem-vindo. Obviamente, esse contato, pela Unifesp se tratar de uma universidade pública, né? Ele tem um regramento específico, ou seja, de aproximação, de contrapartidas, né, de trocas que vão ser feitas ali, né? Porque muitas vezes, diferente de um financiamento público que não há uma contrapartida esperada, né? Muitas vezes, para uma parceria público-privada, a contrapartida, às vezes, é algum tipo de prestação de serviço, de trabalho conjunto. Isso existe hoje em dia uma legislação para se fazer isso, né? E aí é permitido e é incentivado, né? Então, ou seja, é muito bem-vindo. A Unifesp tem um regramento moderno, transparente, né, que não compromete a autonomia da universidade pública, é muito importante, né, lembrar disso, então é muito bem-vindo. Esse exemplo que você usou, né, da Petrobras, ele é um dos exemplos aonde as empresas
e aí não é porque é a Petrobras, né, e ela tem a gestão mista, mas as empresas que atuam em áreas de concessão que envolvam o meio ambiente, elas são obrigadas, né, a dispor, a contratar determinados tipos de serviços. E a Petrobras e algumas outras empresas, como por exemplo a Vale do Rio Doce, perceberam que ao né, viabilizar essa contratação, entre aspas, né, no caso uma parceria com universidades, eles acessavam ao mesmo tempo um serviço de alta qualidade, mas também tinham uma retribuição, de certa forma, do investimento que eles acabavam fazendo, né? Então as empresas passaram, em vez de abrir um edital para uma outra empresa prestar esse serviço, uma empresa privada, daí passaram a buscar as universidades para fazer essas parcerias. E aí, no caso, né, os colegas, né, do Instituto do Mar conseguiram, né, fazer isso para um trabalho, né, muito importante, né, de monitoramento e análise ambiental relacionada a toda a atividade, né, de exploração de petróleo que tem aqui na costa do litoral de São Paulo, com foco nas unidades de conservação marinha. Então, veja, tem tudo a ver com o Instituto do Mar, né, e aí você consegue dispor, né, de um financiamento muito representativo, que permite o desenvolvimento pleno daquela pesquisa e também uma consolidação daquele grupo de pesquisa dentro da instituição onde eles estão. Então, muitas vezes, o recurso que é recebido, a possibilidade de aquisição de bens materiais, né, para pesquisa, eles vão durar além da pesquisa. Então, isso é muito importante, né? Atualmente, pensando num panorama onde o investimento, novamente, né, o investimento na pesquisa e na educação caiu muito, essas parcerias elas têm suprido algumas demandas, né, e permitido que grupos de pesquisas continuem aí avançando. Então, são, sim, muito bem-vindas, desde que dentro desses regramentos das universidades. Legal. E, nossa, falando, né, desse regresso que deu na educação, eu fico pensando, né, em que ponto a gente teria que voltar, né, claro, voltar no tempo não tem como, mas eu acho que dar um passo para trás para dar dois para frente, né, em que ponto que teria que voltar a educação brasileira para chegar num nível onde as pesquisas, não sei se é meio utópico falar isso, mas eu acho que querendo é possível, né, dependendo do governo, mas até que ponto teria que voltar a educação brasileira para ela avançar a chegar num nível de graduação, pós ou doutorado, que seja não comparativo, mas num nível num alto nível? Bom, eu vou me centrar em um referencial, que é um referencial meio base, porque daí dele se propaga, mas obviamente que nessa análise que eu vou falar para você, está embutido que é uma cadeia procedida com extremo rigor, com extremo comprometimento e não contingenciar as verbas. Essa palavra é bem utilizada pelos governos atuais, ou seja, eles disponibilizam o dinheiro, mas aí eles seguram e não liberam. Aí termina o ano, eles recolhem, falam, não foi possível aplicar. E o dinheiro existia. Isso aconteceu demais nos governos do Temer e do atual presidente, do Bolsonaro. Países que buscam chegar num nível alto de pesquisa, desenvolvimento e educação, eles investem até, óbvio que isso é proporcional ao tamanho do país, então economias maiores como a do Brasil, esse número pode ser um pouco menor, mas como exemplo geral, eles chegam a investir até 10% do produto interno bruto em ciência, tecnologia e educação. Se isso fosse pensado para o Brasil, com o tamanho da economia do Brasil, seria a maior revolução que um país já viu no planeta inteiro. A gente sabe que nesse valor a gente não conseguiria chegar. Países de grande proporção, estabilizados, como Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, então também o valor relativo ele sobe muito, eles estão entre 1,5% e 5%. Vai depender do tamanho da economia. 1,5% da economia norte-americana é muitas vezes superior, né, a economias menores. Se o Brasil flutuasse acima de 2% ou 3% do PIB dele diretamente para ensino, pesquisa e educação, ele teria um desenvolvimento a longo prazo muito grande. Esse era o objetivo traçado
a partir de 2002, né, da primeira gestão do presidente Lula, que começa a fazer os investimentos, e culmina em 2015, né, nas vésperas, né, do golpe contra a presidente Dilma, com o maior valor de aplicação em ciência, tecnologia e educação que o Brasil já teve. Né? De lá para cá é só queda nesse valor. Mas, felizmente, as universidades resistiram. O número de vagas e o número de unidades não se reduziu. A gente está fazendo, assim, a mágica maior de gestão, né, desde então, para se manter existindo, para que numa melhora a gente possa retomar de um ponto não tão distante quanto a gente parou. Né? Mas não tem mágica, ou seja, você precisa de um investimento constante e grande, porque você tem que investir em toda a cadeia de formação. Né? Começou-se com investimento maciço no ensino superior, porque é um preceito de educação, até, né, de linha de pensar a pedagogia, que a gente comenta, né, do professor Paulo Freire. Você precisa formar os professores que vão formar os estudantes, primeiro de tudo, senão você não começa, você não faz nada. Né? Então, investiu-se no ensino superior massivamente para daí fazer isso se propagar. Né? E aí, só que a gente teve esse processo interrompido, é um processo que é mais longo do que os 12 anos, né, efetivos que duraram, não vou nem contar o começo da segunda gestão da presidente Dilma. Então, precisaria de uma continuidade. É processo para 20, 30 anos para consolidar isso, com o investimento ascendente, né, e daí para conseguir estabilizar esse desenvolvimento, e isso virar algo que não é fácil de ser desmontado no país. Só para fechar, para a gente perceber como, né, a política ela influi nisso, e como a política mudou o Brasil de 2015 para cá, de propósito, porque esse era um dos objetivos, e para os grupos políticos que estão atuando no poder atualmente, isso não é um objetivo, né, não é só o corte e a não liberação de verbas que mostra isso. Em 2012 a 2014, tramitou, né, com bastante calma aí dentro do Senado e da Câmara Federal Brasileira, um projeto de lei que obrigava a destinação dos lucros, né, com royalties da exploração do pré-sal, a nossa jazida gigantesca, né, a nossa Arábia Saudita, né, submersa, destinava os royalties do governo, ou seja, todo o dinheiro que fosse repassado para o governo, 25% para saúde, 75% para educação. Isso foi uma das primeiras medidas de cancelamento feitas pelo presidente, já não era mais interino, né, Michel Temer, quando ele assume efetivamente a presidência da República depois do golpe na Dilma. Essa foi a segunda, na verdade, né? A primeira foi que gerou um grande impacto na economia e no mercado de trabalho geral do Brasil, foi cancelar a obrigatoriedade da Petrobras e de outras multinacionais em contratarem o que eles chamam de conteúdo local. 70% de todos os serviços e materiais dessas grandes empresas tinham que ser contratados no Brasil. Você não podia importar. E aí 70% é mais do que maior do que o tamanho de um navio, de uma plataforma. Então tudo isso tinha que ser produzido aqui. Dando o exemplo, né, do petróleo, que é uma linha que está dentro do Instituto do Mar, mas isso aconteceu em muitas outras áreas. Então, assim, não é algo que vai ser resolvido por um presidente, por dois. Né? É algo que precisa ser um pacto social e tem que estar na gestão de presidentes que forem entrando e saindo, né? De querer uma melhora. Né? Sim. E tá complicado com a disputa de interesses, né? Ter que colocar o Brasil como um todo acima tipo, de interesse político. Né? E pessoal, né, no fim das contas, né? A gente fala de interesse político, mas no ápice do interesse político estão interesses pessoais, de poucas pessoas. É sempre importante lembrar, né? Quando a gente pensa nas composições, né, das bancadas dentro das câmaras, né, da Câmara dos Deputados e no Senado brasileiro, são bancadas específicas que atendem interesses específicos. E, de novo, são de grupos muito pequenos, né? Muito pequenos. E passa ano, vem ano, acaba circulando os mesmos temas, né? Para a melhoria desses mesmos interesses. Sim, X. Então, o papo tá muito bom, mas vamos partir para encerrar. E eu queria, professor, que o senhor deixasse uma mensagem assim para quem está nos ouvindo digamos assim, de esperança, né, para o futuro da pesquisa, o que você espera, o que você almeja assim, para o futuro da pesquisa, com essa volta
Ainda distante, perto e distante ao mesmo tempo, né, a nossa volta ao presencial, mas queria que o senhor deixasse essa mensagem da importância da pesquisa e... Não, beleza. Bom, eu fico muito feliz de você fazer essa pergunta nesse momento que a gente está. Porque talvez se ela fosse feita alguns meses atrás, né, ela ainda ia ser um pouco pessimista, né, ela ainda ia ser um pouco assim, gente, vamos resistir, vamos ter força. Mas, felizmente, a gente está começando a ver os resultados da campanha de vacinação e das pessoas que têm tido a possibilidade e têm conseguido, né, fazer o isolamento social e a proteção, né, a autoproteção, dá resultados, né? Obviamente é mais do que a mais importante de tudo isso tem sido a campanha de vacinação, porque a gente teve, né, uma contra-campanha com relação ao comportamento, principalmente pelo governo, inclusive que está rendendo, né, esse processo aí que está acontecendo, né, da CPI específica sobre as vacinas e sobre o comportamento na pandemia. Então, assim, tudo indica que agora a gente vai entrar numa crescente de melhora, né? E eu estava ansioso para poder falar isso e para dar esse tipo de esperança para alguma outra pessoa, né? Então, ou seja, estamos muito perto, né? Os estudantes que são mais jovens, eu sou um jovem um pouco mais tempo do que vocês, mas nem há tanto tempo assim. Já tomei a primeira dose da vacina, então logo mais vocês também vão estar chegando. São Vicente, né? Que é onde eu resido. Amanhã já vai vacinar, tá andando bem, né, o processo de vacinação. Então, continuar se segurando, continuar as frustrações, a gente vai ter que respirar fundo. O segundo semestre, né, das atividades na Unifesp, eles não vão ser presenciais, eles vão seguir à distância, enquanto nós não tivermos todos os estudantes, todas as estudantes vacinados com 2 doses, com no mínimo 15 dias a partir da última dose, não vai ser possível pensar num planejamento de retorno. A gente não tem condição de física, né, de espaço, financeira, de pessoal, para pensar alguma coisa sem segurança que só a vacinação vai garantir, tá bom? Então, assim, a gente vai conseguir fazer isso se a gente seguir nesse ritmo de vacinação. Provavelmente o primeiro semestre do ano que vem já deve ter o retorno presencial, então a gente vai poder se rever, vai poder voltar a interagir na universidade, vamos poder retomar, por exemplo, essas pesquisas, né, que não estão podendo acontecer presencialmente. Então, assim, é um momento de concentração, de esperança. A gente passou por muita dificuldade, a história do país, né, passou por muita dificuldade. Essa foi uma dificuldade ímpar, né, que a gente não tinha passado dessa forma, com esse número de pessoas no país, né. Quando aconteceu há 100 anos atrás, né, com a gripe espanhola, a população era muito menor, né. Os cuidados eram diferentes. Então, a gente está caminhando para uma melhora e para uma resolução disso. Então, é manter a concentração, meditar ali, respirar fundo quando as frustrações vierem, né, porque a gente vai conseguir retornar. E aí, uma lembrança, né, que é uma parábola que o pessoal tem usado muito e que nesse momento ela passa a caber mais do que tudo, a gente não pode, né, sofrer a síndrome do alpinista ansioso. Sabe o que é a síndrome do alpinista ansioso? O alpinista ele está tão ansioso e está se preparando tanto para chegar lá no alto da montanha, que ele faz tudo direito e chega no alto da montanha. Quando ele chega no alto da montanha, ele relaxa, porque ele chegou no alto da montanha. A gente está começando a descer a montanha agora. A gente está começando a melhorar. Então a gente chegou no alto da montanha, no máximo da nossa resistência, de esperar pela vacina, de ter vacina para todo mundo, de ter vacinação todo dia. Agora já está acontecendo. A gente está começando a descer a montanha. E aí é um dado estatístico, não é parte da parábola. A maior parte dos acidentes, e muitos deles que geram mortes de alpinistas, acontecem no retorno do cume. Ou seja, ele atinge o objetivo, só que aí ele se desconcentra, ele se relaxa, ele fala, eu já tomei uma dose, agora eu posso sair. Eu posso não usar máscara. Nada disso, gente. Agora é um momento de concentração, os casos eles ainda estão muito altos, então a gente tem que estar bem, estar vivo, estar com saúde, para retornar para as aulas ADE agora no segundo semestre, mas já com uma perspectiva de retorno no ano que vem. Bom, então vamos respirar fundo, vamos tentar, né, tirar aí as dúvidas, quem já toma, né, conseguir tomar uma segunda dose ou eventualmente
tiver o acesso, né, a vacina de dose única, né, dá aos 15 dias, mantém o uso da máscara, poxa, já dá para começar a ir tomar um ar na praia, daí dar uma caminhada num parque, com mais tranquilidade, entendeu? Mas ainda se resguardando, né? A gente precisa que todo mundo esteja bem para que essa pandemia passe. Tá bom? Então, acho que era mais esse incentivo geral pandêmico. Acho que, infelizmente, o momento não permite a gente fugir muito disso. Né? Mas é isso aí. Muito obrigado, Emiliano. Obrigado a quem está assistindo. E é isso, pessoal. Vai vacinar, vacina sim, salva a vida, fique em casa e se proteja, principalmente, gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.